Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto escolhido para meditação nesta noite, neste culto de oração, campanha de oração, não é? Glória a Deus, glória a Jesus. Há igrejas por aí onde ninguém se ajoelha mais não, viu, irmão? Não, é proibido se ajoelhar. Não ajoelha não, porque diz que é retrógrado. Mas interessante, Jesus se ajoelhou, não é, irmãos? Seus apóstolos se ajoelharam também. E se ajoelhar na presença de Deus é um gesto de quebrantamento, é um gesto de humildade, de reverência na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, não tenha vergonha de se ajoelhar na igreja, não é? Aliás, tem crente que só se ajoelha aqui na igreja. Em casa não se ajoelha também não. Não ora, não lê a Bíblia. Coitado, eu tenho pena desse tipo de irmão, viu? Porque o verdadeiro adorador, ele tem prazer em entrar na presença de Deus, não é? Glória a Deus por isso. Mas vamos meditar um pouquinho no ensino de Jesus, neste capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo o Mateus. Meus irmãos, este capítulo 6 de Mateus, quem é que está lembrado? Qual é a parte da Bíblia ou do Novo Testamento em que ele está inserido, né? Em que tipo de ensino de Jesus? Quem se lembra? Ali a menina disse o Sermão da Montanha. Certo, perfeitamente certo, não é? Os capítulos que integram o chamado Sermão da Montanha, ou do Monte, ou das Bem-aventuranças, são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá certo? Então você pode anotar aí na sua Bíblia, né? No capítulo 5, você coloca assim com sua canetinha aí, né? Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus. Isso é uma coisa boa de conhecimento, não é? Você entender que sermão maravilhoso foi esse que Jesus proferiu lá no monte, não é? Eu acho interessante que ali tinha milhares de pessoas, irmão. Milhares de pessoas, Jesus falou para aquele povo todo. E sabe o que me admira? Não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha serviço de som. Como é que ele conseguiu atingir aquele povo todo? E todo mundo ouvir, por exemplo, naquela multiplicação dos pães, ali havia 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Alguém calcula 10 a 15 mil pessoas estariam ali reunidas. Como é que ele falou para aquele povo todo? Impressionante, não é? Mas ali o monte, eu estive lá em Israel faz um bocado de tempo, não é? Então fomos naquela caravana levados a diversos lugares importantes ali, lugares que estão registrados na Bíblia. E um deles nos levaram ao Sermão do Monte. E foi nos dito que o monte era aquele que fica junto do mar. Entende, irmão? Junto do mar. Interessante. E segundo os estudiosos, a água propaga bem o som, não é? Junto de uma área onde tem água, o som se propaga melhor. Então eu acredito que além do lado sobrenatural de Jesus propagar a sua voz para todo aquele povo, havia também o lado, digamos, físico ali do lugar, que facilitava a propagação do som da voz de Jesus. Mas isso não é o nosso interesse. O interesse é o que aí diz o texto sobre a oração, não é? No versículo 5, Jesus diz: e quando orares, quando, não é? É de verbo de
tempo. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui é uma palavra contra a hipocrisia. Eles oravam, não era para ser ouvidos por Deus, não. Eles oravam para se mostrar. Na verdade, aqui é uma palavra do Senhor Jesus contra dois comportamentos: hipocrisia e exibicionismo. Chamar a atenção das pessoas. Deus não tolera hipócrita, irmãos. Hipócrita é uma pessoa que parece ser uma coisa, mas na realidade não é. Isso é hipócrita. Deus não gosta. Jesus repreendeu muitos hipócritas, dentre eles os fariseus e os escribas. Fariseus era um movimento lá em Israel, um grupo de Israel, de religiosos, que eram os mais exigentes, os mais rigorosos, que exigiam o cumprimento da lei, até no jota e no tio. Queriam o cumprimento da lei, mas Jesus disse para ele: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está vendo? Ai de vós. Essa expressão ai é uma expressão que não é só de dor, é uma expressão de condenação. Ai de vós, hipócritas, não é? Jesus diz na certa parte, não é? Vocês exigem o dízimo do endro, do cominho, não é? De sementes bem pequenas, de verduras bem simples, mas desprezais o mais importante da lei, que é a misericórdia e a fé. Está vendo? Isso quer dizer, se você entrega o dízimo e você não tem o coração de um verdadeiro adorador, agradecido a Deus, Deus não vai mandar você levar o dízimo de volta, mas espiritualmente não tem valor, porque você é hipócrita. Deus nos guarde disso. Outra coisa, exibicionismo. Eles faziam para se mostrar, não era para Deus ouvir, não. Provavelmente levantavam as mãos, faziam um discurso bonito na esquina da rua, ou na sinagoga, que era o templo deles, mas era para ser visto. Isso para Deus não funciona. Para Deus não vale nada. Nada. Oração exibicionista. Entendeu, irmãos? Adoração com exibição pessoal não tem futuro para Deus. É por isso que eu combato o tal do reteté, do repleplé, não é? Aquele povo sai correndo na igreja para lá e para cá, feitos desequilibrados, não é? Rodopiam na frente, entende? Chega, sai, levanta de algumas irmãs, entendeu? E fazem uns movimentos que são próprios muito mais dos ambientes de macumba e de outros lugares do que um ambiente de adoração a Deus. E alguém disse que não, o pastor é carnal, o pastor não apoia o mover do Espírito. Sabe o que é mover do Espírito, irmão? Numa igreja é orar pelos doentes, eles serem curados. Não é exibição de dança, não. Sabe o que é mover do Espírito? É orar as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Isso é que é mover do Espírito, é orar e as pessoas serem entregar a Jesus. Mas esse movimento exagerado escandaliza. Você não vê isso no Antigo Testamento, não vê no Novo Testamento. Deus não gosta de exibição, nem na oração. Não é? Não orei como os hipócritas, que oram nas praças, não é? Para serem vistos. Isso é exibição. A gente não deve fazer as coisas para ser visto, deve fazer as coisas para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. No versículo seguinte, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Esse mais aqui é a mesma coisa que porém, não é? Mas, porém, todavia, contudo, no meu tempo que eu estudei, mas faz tempo, né? No ginasial, que era o ensino médio, é conjunção adversativa, né? Uma coisa contrária. Mas tu, servo de Deus,
Tu, serva de Deus, quando orares, veja o que Jesus está ensinando. Quando orares, primeiro, entra no teu aposento, no teu quarto. Entra no teu aposento, entra no teu quarto. Olha como Jesus aqui dá valor à oração individual, à oração privada, à oração particular do crente na sua presença. Entra no teu aposento. Entra no teu aposento. Aqui Jesus está dizendo como você orar, como deve ser. A oração coletiva é permitida, é certa? Mas aqui está falando da oração individual, da devoção individual, do seu culto doméstico, da sua devoção no seu lar. Entra no teu quarto. Daí você pode entender então que o seu quarto deve ser um ambiente em que você possa sentir a presença de Deus. Pode dizer amém? Ou você se sinta na presença de Deus, não é? Você não deve sentir essa presença de Deus somente no templo, nos bancos da igreja, não. O cristão verdadeiro deve estar na presença de Deus em qualquer lugar que se encontre. Louvado seja Deus. Entra no teu aposento. Está vendo o valor de entrar no quarto para orar? E em segundo lugar ele diz, fecha a porta. E fechando a tua porta, tá? Isso aqui quer dizer, irmãos, que você precisa na oração não ficar com a sua mente dispersa. Aqui fechar a porta quer dizer, você agora vai conversar com seu pai em segredo, privadamente. Aqui agora você tem uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui agora você tem uma conversa particular com seu Pai Celestial, uma conversa com Deus. Fecha a porta, entre e fecha a porta, não é? Entre e fecha a porta. O evangelista Moody, ele orava, dependia do sermão que ele ia pregar. Se ele ia pregar 1 hora, ele orava 2, 3 horas. E ele tinha um acordo com a esposa dele: quando eu entrar no quarto para orar, não me interrompa. Se chegar alguém, diga que eu estou falando com Deus. Pode dar glória a Deus? Eu estou falando com o rei, ninguém me interrompa. E às vezes chegava alguém: cadê o pastor Moody? Cadê o pastor Moody? Ele agora está conversando com Deus, não posso interromper. Dê glória a Deus por isto, não é, irmão? Veja o valor da oração individual, a oração privada. Entra, fecha a porta. Aí em terceiro lugar ele diz: ora teu pai que está em oculto. Ora teu pai que está em oculto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Quer dizer, ouvirá a tua oração. Você está lá, ninguém está vendo você conversando com Deus, mas Deus lá de cima, Ele contempla a hora em que você, já no seu coração, colocou o desejo, na sua mente, a atitude de entrar na presença dEle. Ele vê, e Ele se agrada. Lá do seu trono Ele está vendo. Pode ser milhões de crentes, servos de Deus, que em qualquer lugar do mundo, no Brasil, em Parnamirim, no Japão, Estados Unidos, na Europa, sei aonde, alguém vai para o seu quarto para orar. Deus, que é onisciente, vê cada um que está entrando ali no seu quarto. Deus, e o teu pai que vem em oculto, Ele te responderá, louvado seja Deus, secretamente, e te recompensará. Está vendo como Deus gosta daquela coisa, do comportamento individual, discreto, que não se exibe, não se mostra, não é? Ele vê em segredo, porque sabe o que é que Deus vê na oração, irmão? Não é tanto as suas palavras, é o que está no seu coração, na sua mente, seu interior. A palavra é a expressão do pensamento. Antes da palavra chegar na boca, Deus já vê o seu pensamento, não é? Como diz Davi no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Antes que haja uma palavra na minha boca, Senhor, Tu conheces o meu pensamento. Olha que coisa interessante, não é?
Antes que haja a palavra, vem o pensamento. Eu só falo o que eu penso. Então, antes da palavra sair na oração, Deus já está vendo o pensamento lá dentro, o interior da nossa mente, não é? Então, mais uma recomendação do Senhor. E, aqui tem 3 vezes. E, quando orares, não seja como os hipócritas, mas, quando orares, entra no teu quarto. Versículo 7. E, orando. Agora vem a 4ª recomendação do Senhor. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu vi uma irmã, um áudiozinho que alguém mandou para mim, e a irmã dizendo que todo dia orava 2 horas por um problema. Não está errado orar 1 hora, orar 2 horas pelo problema, não. Agora, não pense que por muito falar que Deus vai lhe ouvir. Deus ouve a sua oração, não é pelo que diz a sua boca propriamente, é pelo clamor da sua alma, do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é por muito falar, não é verdade? Entra, ora a Deus, não use vã repetição. Daí porque a oração não deve ser, amados, uma reza. Uma reza é uma oração decorada, é uma oração repetida todo o tempo. Você se lembra quando você era católico romano, você fazia suas orações com muita sinceridade, eu creio, não é? Porque tem católico sincero mesmo, tá certo? Mas aquelas repetições para Deus não contam muita coisa não, porque não é para usar de vã repetição, não. A oração não é uma receita única. A única oração que Jesus deixou para você memorizar, não somente os seus versículos, mas nela se basear, é a do Pai Nosso, que vamos ver daqui a pouco, não é? Mas a pessoa pode dizer o que sente diante de Deus. Você está alegre? Ore, expresse a sua alegria na presença de Deus. Está triste? Ore dizendo a Deus da sua tristeza. Está revoltado com alguma coisa, indignado? Diga isso na presença de Deus com reverência, e Ele anota tudo, irmãos. O gravador do céu é muito melhor do que qualquer gravador de telefone aqui da terra. Deus anota tudo, Deus registra tudo, não é? Louvado seja Deus. Então ore a Deus, não use vã repetição, não. Diga o que você sente, diga o que você sente diante do seu Pai Celestial. Conte para Jesus, como diz um corinho antigo, né? Conta para Jesus onde é a tua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda, não é? Não usei de muita repetição. Não vos assemelheis a eles. A 5ª recomendação. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Olha aqui. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir, antes de você verbalizar, antes de você falar. Ele sabe o que você precisa. E para que orar, pastor? Alguém pode pegar essa parte e dizer: para que orar se Ele já sabe tudo? É porque Ele quer que você se comunique com Ele. Deus tem prazer em ouvir a sua voz, viu? Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Deus quer que você fale com Ele. Lá no jardim do Éden, quando Adão pecou com sua esposa Eva, será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Sabia atrás ele sabia a moita em que o casal estava escondido, sabia. Mas foi que Deus disse: Adão. E Adão não respondeu nada. Adão, onde estás? E Adão caladão lá, e Eva também com medo. Aí quando Deus se aproximou mais, ele viu que não podia se esconder. Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Sabia qual foi a primeira doença orgânica da humanidade e mental? A primeira doença foi de nervos.
Aquele casal, antes de pecar, não tinha medo de nada. Estava lá com leão, com cobra, com todo tipo de gente, com leopardo, não é verdade? Com animais ferozes. Porém, os animais não faziam nada de ruim, porque reinava uma paz perfeita ali no Éden. Mas quando o homem pecou, ele passou a não ter paz, passou a ter doença nervosa, doença mental, não é? Tive medo. Mas Deus quis ouvir a voz e conversou com ele. Foi o que você fez, Adão? Deus sabia. Ah, Senhor, a mulher que me enganou. E porque você fez isso, Eva? Fui eu não, Senhor, foi a serpente. Olha aí, botando a culpa no outro, né? Começou esse negócio de jogar, não assumir a culpa. Deus quer que o homem fale, ou das coisas de bem, ou das coisas ruins que ele está fazendo. Ele confesse a Deus. Deus quer que confesse. Adore a Deus ou confesse o pecado, tá certo? Então fala com Deus, não é? Ele sabe antes. E aí vem a oração, o versículo 9, aqui já entra no Pai Nosso, uma oração padrão, não é? Quando orares, portanto, vós orareis assim. Não quer dizer que você só pode orar o Pai Nosso, mas a oração Pai Nosso, ela tem um padrão para a sua oração, oração a Deus. Pai nosso que estais no céu. O que é que essa oração está dizendo? Está dizendo que quando você orar a Deus, não pense que Ele é uma divindade que você não pode chegar junto dele, não. Ele é seu Pai. E tem mais, Ele não diz meu Pai. Quando orares, veja que quando o verbo é para uma pessoa, orando dizendo aos seus discípulos, né? Quando orardes assim, Pai Nosso, não diz Pai meu, não diz Pai meu, diz Pai Nosso. Deus não gosta de uma oração egoísta, e é muito comum essa oração egoísta em nosso meio, irmãos. Pessoas orarem pedindo, Senhor, me dá, na primeira pessoa, me faz, me ajuda, não é? Eu quero isso, eu preciso disso. Orar só por si é errado? Não, não é errado orar só por si, orar por si não, é errado orar só por si. O crente fiel deve orar por si e deve orar pelos outros também. E Deus se agrada quando você entra na presença dele e ora pelos outros, sabia? Quer ver um exemplo fantástico na Bíblia? Quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão aí bem alta assim. Jó. Muito bem. Já leram a história de Jó? Era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Então um crente perfeito. Homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E Deus permitiu o diabo atacar ele de uma maneira tremenda, né? Tirou os bens dele tudinho, depois tirou os filhos, depois tirou a saúde. O que é que restava para Jó? O que é que restava para Jó? Graças a Deus que Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a comunhão com Deus, não é? Como diz aquele hino, né? Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Amém? Então não perca a fé, meu irmão. Mas quero chamar a atenção aqui, Jó, você vê no livro de Jó, ele orando, ele clamando, ele louvando a Deus, ele adorando a Deus. Os seus inimigos, olha, irmão, quem tem inimigo daquele tipo, não, amigo daquele tipo, não precisa de inimigo. Tudo criticando Jó, dizendo que Jó tinha pecado, uma confusão tremenda. Até a sua própria mulher, não é, coitada, desesperada, vendo a situação do seu marido, cheio de chaga, se coçando com a telha, não é? E ele que não fez mal a ninguém, a mulher chega para ele e diz: mas homem, tu ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, te suicida, te mata. Mas Jó disse: não, você fala como qualquer louca. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. E mais na frente daquele sofrimento todo, ele disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e eu ainda um dia eu vou ver ele com esses olhos aqui e não outros. Adorou a Deus. Agora ele orou esse tempo todinho, Deus não resolveu o problema dele, continuou chagado, continuou com os amigos criticando. Mas lá no capítulo 42, o último capítulo de Jó, diz assim: Deus repreendeu aqueles amigos dele todinho e disse: olha, meu servo Jó orará por vocês. Está vendo? E diz a Bíblia, e Jó orou pelos seus amigos. E diz a palavra, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro, Deus mudou a sua ação, tudo que ele tinha antes, ele deu em dobro. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Você tem orado pelos seus amigos? Tem? As meninas têm orado pelas coleguinhas, nós obreiros temos orado uns pelos outros, não é? Vocês aí têm orado uns pelos outros, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Ore por eles. Deus se agrada. E quando você ora pelos outros, Deus cuida do seu problema. Deus responde mais sua oração quando você ora pelos outros do que quando você ora por você. Como eu disse, não é errado orar por si mesmo, não. É certo, porém não pode ser uma oração egoísta. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado, irmão? O nome dele já é santo. O nome de Deus é santificado na vida do seu povo, na vida dos seus servos, sabe? Se você se santifica, então você tem autoridade para falar no nome de Jesus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que é isso? Além de considerar Deus como Pai, aqui está uma grande responsabilidade. Se você diz venha a nós o teu reino, você está dizendo: Senhor, eu te reconheço que tu és Rei, eu conheço que tu és manda na minha vida, que tu és Senhor da minha vida. Venha o teu reino, e agora vem a submissão a esse Rei, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em todo o universo, na minha vida, seja feita a tua vontade. Agora, os neopentecostais que apareceram por aí, e até uns irmãos da Assembleia de Deus, também entraram no caminho da teologia da prosperidade, que diz que você tem que decretar, você tem que determinar o que Deus vai fazer. Isso não é na Bíblia não, irmão. Tem isso na Bíblia não. O Pai Nosso já derruba essa doutrina triunfalista que não tem base bíblica. Eu decreto, eu determino. Não, senhor. Não tem isso na Bíblia não. Não tem isso na Bíblia. O próprio Jesus no Getsemane não disse assim: eu decreto que tem que passar esse cálice. Não, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, irmão. Acabar com essa meninice de querer decretar. Você não tem direito. Quem decreta é rei, quem decreta é governante. Você não é governante, você é servo do Rei do universo. E Jesus disse: tudo que pedir, não diz tudo que decretares. São João capítulo 14. Tudo que pedires ao Pai, pedir, não é decretar não. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ore a Deus: meu Deus, em nome de Jesus, cura o teu servo. Meu Deus, em nome de Jesus, cura a tua serva. Meu Deus, em nome de Jesus, me conceda isso. Meu Deus, em nome de Jesus, faça isso ou aquilo. É em nome de Jesus. Porque também tem aquele negócio, né, na teologia da prosperidade. Suas palavras têm poder. Você pode trazer à existência aquilo que não existe. Que negócio é esse? Você é Deus? Não. O único que pode trazer à existência do nada é Deus. Você não. Sigamos o exemplo de Jesus. Senhor, eu gostaria que tu fizesse isso, mas não se faça a minha vontade,
seja feita a tua vontade. Tem um grande pregador na televisão, de uma igreja que tem aqui perto, não é? Ele diz: não faça esta oração, não faça esta oração devastadora. Pai, seja feita a tua vontade, se eu quiser me curar. Não diga assim não, diga: Pai, eu decreto, Pai, eu determino. Isso não é bíblico não, irmão. Isso é triunfalismo para encher a igreja de gente que não conhece a Bíblia. Entende? Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí agora pede a provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, primariamente, é a nossa sobrevivência, a nossa alimentação. Mas aí o pão nosso de cada dia representa aquelas coisas que são necessárias para nós todos os dias. Interessante que o Pai Nosso não diz o pão da semana toda, o pão do ano todo. Não, porque se Deus desse o pão do ano todo, o camarada só orava de ano em ano, né? Mas é o pão nosso de cada dia. Sabe o que está dizendo aí nessa oração? Eu dependo de ti todos os dias. Dê glória a Deus por isso, irmão. Você ainda ora pelo pão que está na mesa? Tem crente moderníssimo, irmão, pós-moderno. Ele se senta na mesa, sabe como? A família bota a comida e um televisor na frente. Então ele come olhando para a televisão e nem agradece a Deus. Não, irmão. Antes de colocar a primeira garfada na boca, ou a primeira colherada, curve a sua cabeça e agradeça a Deus pelo pão que está ali, porque é Ele que nos dá o pão de cada dia, viu? Não fui eu que comprei com meu dinheiro, meu filho. Tem gente riquíssima que pode comprar um supermercado, mas não pode comer a comida que bota na mesa, que tem um câncer, que está doente, entendeu? Então você tem saúde. Eu dou muita graças a Deus, sabe? Eu gosto muito de certas coisas, né? Doce, coisa e tal. Comida boa eu gosto. Aí eu digo: Deus, eu agradeço por poder desfrutar o sabor deste alimento, Senhor. Pelo paladar, poder comer não só com vontade, mas sentir o prazer de comer, de sentir o gosto do alimento, entende? Pão nosso cada dia nos dá hoje. Aí vem agora uma coisa que faz parte da vida: falha, erro, entendeu? Alguma coisa que a gente faz que não agrada a Deus, perdoa. Essa agora é uma responsabilidade grande, viu? Perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Outra tradução diz: perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Aí você entra num estreito, porque se você não perdoar uma pessoa, Deus não vai lhe perdoar. E prova disso é isso aqui, ó. O último versículo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ora a Deus para não cair na tentação. E para não cair na tentação, Jesus diz em Mateus 26:41: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu quero chamar a atenção a vocês: o pós-Pai Nosso. O pós-Pai Nosso está ligado ao Pai Nosso. Depois termina de orar o Pai Nosso todinho, bem direitinho, não é? Aí diz assim: por quê? Orou o Pai Nosso, aí vem por quê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Veja que de todo o Pai Nosso, Jesus destacou o perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, olha o se, porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Que Deus nos ajude e guardemos a palavra, o que Deus nos trouxe nesse ensino da palavra de Deus, não é?